Boa noite, meus irmãos, mais uma vez reunidos em nome do Mestre Jesus para realizarmos o trabalho do Centro Espírita Capitão Vendramini, que aos domingos nos reunimos para uma conversa a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos já há algum tempo fazendo esse estudo, todos os domingos, no lugar das palestras, e às terças-feiras, também no mesmo horário, às 7 horas, o Evangelho no Lar. Hoje, nós vamos tratar dos trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 5. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Centro Espírita Capitão Vendramini pela oportunidade de estarmos reunidos, porque não podendo fazer o trabalho presencial, não podendo nos encontrar lá no centro, o Centro Espírita Capitão Vendramini nos proporciona essa oportunidade de nos reunirmos online para continuarmos a nossa ligação com a espiritualidade, Então, nós vamos, como sempre, iniciar o nosso trabalho de hoje com uma prece. Vamos colocar um copo d'água para que seja fluidificado. Vamos então levantando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz para a nossa prece inicial, para que a gente possa abrir o nosso trabalho. Deus Pai, Mestre Jesus e Dr. Bezerra de Menezes, mentor do nosso Centro Espírita, Capitão Vendramini, e demais irmãos da espiritualidade que nos auxiliam nesse trabalho, nós agradecemos antes de tudo a oportunidade, a presença de vocês nos iluminando. Viemos pedir que nos dê luz nesse momento de prece, nesse momento de ligação com vocês. Viemos pedir por todo o nosso planeta, por todos os nossos irmãos sofredores, especialmente nesse momento difícil de pandemia, que a luz de vocês, o amor de vocês, consolador, possa estar presente em todos os lares. Pedimos também pela água que nós colocamos diante de nós agora, que ela possa ser fluidificada, que possa receber os fluidos benéficos do laboratório divino, transformando assim essa água num remédio para nossos males físicos e espirituais. Agradecidos por toda a atenção, por toda a proteção, por tudo que temos recebido de bom, nós pedimos a devida orientação e permissão para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Então, como eu disse, meus irmãos, nós vamos tratar hoje do tema que está no capítulo 20, de itens 1 a 5, é o capítulo inteiro, Trabalhadores da Última Hora. O número 1 diz respeito ao texto, e do 2 ao 5 são as instruções dos Espíritos. Antes da gente iniciar propriamente o nosso trabalho, eu queria perguntar: quem já abraçou Jesus hoje? Como a gente tem sempre falado aqui nas nossas conversas, vamos abraçar Jesus nas nossas preces. Não vamos imaginar um Jesus distante, não. Jesus quer estar próximo a nós, em nossas preces, que a gente possa fazê-las abraçado ao Mestre, sentindo o seu amor, sentindo a sua vibração,
percebendo verdadeiramente a presença dele, fechando os olhos e sentindo Jesus, abraçando ele durante as nossas preces. Quem já fez isso hoje? Bom, voltando então ao nosso assunto, que é a parábola. As parábolas, elas nos ensinam muita coisa. Foi o que Jesus deixou para nós. Não deixou nada escrito, mas deixou histórias, deixou essas parábolas riquíssimas em termos de mensagem para guiar a nossa vida. Mas para isso a gente não pode ler simplesmente e ler com os olhos da matéria, né? Lendo literalmente apenas o que está ali, porque a riqueza de informação é imensa. Então é preciso que a gente se aprofunde. Por isso é tão importante esse trabalho do Centro Espírita Capitão Vendramini, nos ajudando a pensar um pouco mais a respeito das parábolas, a respeito do que o Mestre Jesus deixou para a gente. Não pode ser uma leitura superficial, né? Essas mensagens de Jesus, elas são atemporais, elas serviam naquela época e vão continuar servindo sempre na nossa vida, em toda a nossa jornada evolutiva. E sempre com o objetivo exatamente de nos guiar, de nos mostrar o caminho, de iluminar o nosso caminho. Tão importante esse aprofundamento, esse estudo no que mais importante o Mestre Jesus deixou para a gente. Suas parábolas, suas lições. E agora, na época em que nós estamos vivendo, né, estamos vivendo uma época privilegiada em termos de conhecimento, em relação ao que já passou, porque hoje nós temos o auxílio dos nossos amigos espirituais. Com o advento da doutrina espírita, nós recebemos mensagens do lado de lá para cá, para nós. Né? Então hoje a facilidade de um entendimento maior é muito grande. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho de hoje, fazendo a leitura dos Trabalhadores de Última Hora, capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto à hora 6ª, e junto à hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornando a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Eles lhes disse então: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero te dar, também a esse último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse texto vem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, também, por coincidência, e versículos de 1 a 16.
Meus irmãos, nós vamos agora fazer uma interpretação, porque esse texto, se a gente lê, como eu disse, com os olhos da matéria, não vamos entender direito, vamos tentar aqui interpretar de uma forma um pouquinho mais aprofundada, com olhos espirituais, uma visão mais espiritual, mais espiritualizada. Com certeza, com a riqueza que existe aqui de ensinamentos, o tempo é curto, mas nós vamos fazer o possível para passar alguma coisa, aquilo que nós conseguimos entender, aprender no tempo que nós tivemos aqui de preparo para essa conversa. Antes de tudo, queria falar a respeito dessas horas, tá? Os judeus, eles têm como tradição que o dia para eles começa às 18 horas. Então, o sábado, ele começa, na verdade, na sexta-feira, às 18 horas, quando acaba a luz do sol. Eles consideram 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Então, quando se fala aqui a primeira hora, é a primeira hora com claridade, com luz. Seria, então, em torno de 6 horas da manhã. Depois ele sai na terceira hora, que aí é 3 horas depois, por volta de 9 horas. Hora sexta, meio-dia, 12 horas, né? Nona hora, 15 horas. 1/10 hora, 17 horas. Ele fala aqui que os últimos trabalhadores, ele chamou às 17 horas, né? 1/10 hora. Faltando 1 hora só para o término do horário de trabalho. Eles trabalhavam, naquela época não tinha luz elétrica e tal, então eles trabalhavam de 6 da manhã às 6 da tarde. Entendido isso, vamos entender por que Jesus trata nessa parábola, por que ele usa uma vinha. Naquela região, naquela época, e especialmente com aquele povo, o vinho, o álcool, estão ligados à espiritualidade. Jesus queria falar da espiritualidade. O álcool, o vinho, que era tão usado naquela época, quando se trata aí numa história assim, ele quer dizer alguma coisa que transcende. Tá? Então a vinha tem a ver com isso. Tem algo de espiritual aí na história. Tá? E para a gente valorizar essa história do vinho, vamos lembrar da parábola das núpcias, que Jesus transformou a água em vinho. Nessa parábola, parece que Jesus quer dizer que assim, a missão dele é transformar a humanidade de água, matéria, que nós somos feitos basicamente de água, né? Nosso corpo, a maior parte da matéria do nosso corpo é água, nos transformar de água, matéria, em vinho, espírito, é nos espiritualizar. A obra de Jesus é toda para isso, para nos espiritualizar. E o trabalho numa vinha, os trabalhadores da vinha, o trabalho numa vinha é um trabalho para o seu crescimento espiritual. Por isso que Jesus usa a vinha aqui nessa parábola. Vamos agora reler aos pedacinhos, interpretando cada parte. Ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. É importante a gente entender que Jesus, como é uma parábola, ele não fala ali do que ele está falando, na verdade. Ele não fala do que ele está falando. É simbólico. Jesus está querendo falar da vida espiritual, que ele diz, o reino dos céus é semelhante. A partir daí, se é semelhante, ele está falando do reino dos céus. Ele não está falando de uma vinha, de um trabalho normal, ao pé da letra, tá? Ele está falando de um trabalho da espiritualização. Quem é esse pai de família, dono dessa vinha? É Deus. Naquela época, aqui diz que ele tinha um mordomo,
o dono de uma vinha não saía para conseguir empregados, diaristas, né, para realizar o seu trabalho. Quem saía era o que ele chama aqui de mordomo, era o seu capataz. Mas aqui nessa parábola, o dono da vinha sai para contratar os seus trabalhadores, porque é Deus. Deus nos chama o tempo todo, Deus nos dá oportunidade de trabalho o tempo todo. Trabalho em nós mesmos, né? Temos que interpretar sempre, entender sempre o lado espiritual. E continua assim, né? Semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Os trabalhadores, obviamente, somos nós, em todos os tempos, né? A vinha é a criação divina, o nosso local de trabalho. E é o mundo, é a criação dele, é o universo, é a nossa vinha, é onde a gente tem que trabalhar para a gente poder evoluir. Tá certo? E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Esse um dinheiro era o dinheiro da época, que era o denário. Essa palavra, essa maneira de chamar o dinheiro, denário, é muito forte. Tanto é que deu origem ao nome da moeda de vários países até hoje. E nós temos aqui, nós usamos a palavra dinheiro, que vem de denário. Tá? Então, o pagamento naquela época era um denário, que era o dinheiro padrão, trabalhava assalariado, um dia de trabalho dele. E esse denário era o suficiente, era como se fosse uma parte do salário mínimo, era o que a pessoa precisava para se alimentar, para levar para sua casa, para sustentar a sua família. E eles davam uma importância muito grande. Esse denário tinha que ser pago no dia do trabalho, porque o trabalhador precisava desse dinheiro para sustentar a sua família no dia a dia. O denário era pago no dia do trabalho, não no dia seguinte, não depois. E aqui diz, e tendo saído junto da terceira hora, repara que ele tratou com o primeiro grupo o valor de um denário, um dinheiro. Vamos prestar atenção daqui para frente. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos. Na praça é o lugar como hoje tem o chapa que fica esperando o caminhão. Naquela época, numa praça, tem até hoje lugares que as pessoas ficam ali aguardando uma oportunidade de trabalho, né? Então ele viu, na terceira hora, outros na praça ociosos, e disse-lhes, ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ele não diz que vai dar um dinheiro. Como a gente está fazendo aqui a associação, o que a gente pode entender? Deus, no nosso começo da nossa história, Deus fez pactos com a gente, né? Foi muito claro e disse, ditou regras mesmo, contratou o nosso trabalho, veio aí a tábua de Moisés, era uma coisa mais direta, e tinha os fenômenos, né, naquela época, especialmente através de Moisés, Deus se manifestava, era visível, era mais palpável a coisa, né, porque era necessário naquela época. E essas horas aqui tem a ver com a evolução. Dali para frente, ele diz que vai dar o que for justo. É a nossa fé. Nós, quando seguimos o exemplo de Jesus, quando nós trabalhamos corretamente, nós temos fé, nós sabemos, nós acreditamos na recompensa divina, nós sabemos que nós estamos evoluindo, que é o nosso pagamento. Então, nós não precisamos de nenhum pacto como anteriormente. Então, por isso, é tratado daqui para frente, como o tempo já passou, nós aceitamos por fé, que a gente sabe que Deus é justo. O nosso trabalho será recompensado, nós não temos dúvida disso.
Saiu, porém, outra vez junto da 6ª hora e junto da 9ª hora e fez o mesmo. E junto da 1ª hora, tornando a sair. Bom, então, faltando 1 hora, ele ainda contratou gente. E disse que dava o que fosse justo. Tá certo? E achou outros que lá estavam na 1ª hora, né? E disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então ele acabou de contratar, estavam lá, faltando 1 hora para terminar o dia de trabalho. A gente acha estranha essa história, né? Mas tem ensinamentos profundos aí. Vamos ver se a gente consegue passar o que a gente entendeu aqui de forma clara. Veja bem, esse grupo, ele passou o dia inteiro lá, eles não saíram de lá, aguardando oportunidades de trabalho. Se fosse uma coisa material, tal, nós, por exemplo, nós não... Será que a gente ficaria o dia inteiro esperando? Ou será que quando desse aí a metade do dia, a gente já cansado de esperar ia embora? Olha o mérito desse pessoal que ficou lá o dia inteiro esperando uma oportunidade de trabalho. Vamos pensando sempre no lado espiritual. As pessoas como nós, humanos, né, a humanidade de hoje, esperando sempre, desejando sempre, verdadeiramente, uma oportunidade de trabalho. Quem está disposto, né? Isso não são todos. Não são todos, infelizmente. Mas esse é um grupo que estava disposto a trabalhar. Na nossa vida, no dia a dia, são aqueles que desejam seguir os ensinamentos de Jesus, trabalhar na vinha, né? E a última hora, porque os tempos estão chegados e já houve antes de nós todo esse passado de conhecimento e tal que nos ajuda hoje no nosso conhecimento. Vamos ler rapidamente aqui o que dizem os espíritos lá nas instruções dos espíritos. Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. É um trechinho curto. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o deveria empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Então, há o mérito desses que ficavam aguardando essa oportunidade de trabalho. Continuando a leitura da parábola. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. O jornal era a jornada de trabalho, né? O patrão disse para o mordomo dele para ir pagando, iniciando pelos que chegaram por último lá, na 1ª hora. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 1ª, recebeu cada um o seu dinheiro, o seu denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porque esses que estavam ali para receber por último, que foram os primeiros a chegar, quando o patrão mandou dar 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora, eles imediatamente falaram: opa, vamos encher as burras de dinheiro, porque quem trabalhou 1 hora só está ganhando 1 denário, nós que trabalhamos 12 horas vamos ganhar muito dinheiro. Quem sabe 12 denários, né? Era a expectativa deles. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um, 1 denário cada um. Olha só. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia. Esses trabalhadores que chegaram primeiro, que estão criticando a atitude
do patrão, será que nós agiríamos diferente? Vamos botar a mão na consciência? A gente sempre acha injusto, né? A gente sempre quer, trabalhamos mais, queremos mais. Se a gente percebeu que a gente trabalhou mais do que alguém e a outra pessoa recebeu a mesma coisa que a gente não vai gostar. A gente não acha justo. Qual o mérito que essa pessoa tem? Eu tenho muito mais mérito, eu trabalhei o dia inteiro, trabalhou só 1 hora. Mas nós vamos procurar entender o que acontece. Porém, ele, respondendo a um deles, lhes disse, ele o patrão, né? Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Bom, aqui a gente pode começar a entender um pouquinho mais pelo lado material, né? Um pouquinho. Porque o patrão, afinal de contas, pagou o combinado para esses que trabalharam o dia inteiro. Ele não combinou nada diferente. Ele cumpriu com a palavra dele. O que ele está fazendo com o outro, de pagar a mesma coisa, trabalhou menos, é problema dele. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quer, tá certo? Mas a gente ainda acha estranho. A gente acha muito estranho isso. Nós vamos nos aprofundando, vamos conversando. Então, uma observação. A gente que está ainda analisando essa história. Não parece que o dono da vinha não estava preocupado com a vinha? Não parece? Ele não estava preocupado com a vinha. Ele estava preocupado com os trabalhadores. Ele saiu quantas vezes para ir contratar gente para trabalhar? Ele, na verdade, estava realmente preocupado com as pessoas, com os trabalhadores. Mas nós, com nossa inveja, com nosso egoísmo, criticamos o patrão que age dessa forma. Mas há o que pensar. Por que Jesus ia nos mandar, ia nos deixar uma parábola como essa? Antes de tudo, lembrar que ele não está falando, na verdade, literalmente, de um trabalho na vinha, literalmente. Há ensinamentos aí do trabalho para a vida espiritual, tá certo? A importância do trabalho realizado, ele não é medido apenas pelo tempo. É medido também pela entrega da pessoa, a intenção da pessoa, a disposição do trabalhador em ajudar o próximo. Quando você trabalha só pelo salário ou tem a intenção de servir? Essa análise, ela é mais profunda do que simplesmente analisar um trabalhador braçal. Nós temos que pensar quem está trabalhando para a sua evolução espiritual, tá certo? Então, qual é a intenção da pessoa? A gente pode tirar como paralelo isso. No meu trabalho material, no meu dia a dia, quando eu vou trabalhar, eu estou trabalhando só pelo dinheiro e o resto eu não dou importância? Ou eu me preocupo com o ambiente de trabalho? Eu me preocupo em criar uma atmosfera melhor, mais agradável, ter uma boa relação com as pessoas, somar, ajudar, servir. Isso é o correto, é o que Jesus espera da gente. Isso, trabalhar dessa forma no nosso trabalho material, é estar trabalhando na vinha também. Essa
essa parábola, ela mostra bem a bondade de Deus, a bondade do nosso Pai, a sua sabedoria, a sua justiça maravilhosa, divina. Porque a gente avalia aqui, vamos pensar, nos colocar no lugar de um pai, de uma mãe. Nós não agimos sempre dessa forma. O que o meu filho merece? A gente precisa agir com o pensamento seguinte: o que o meu filho precisa? O que o meu filho precisa para ser alguém? Deus, ele não pensa em dar uma recompensa simplesmente. Deus está sempre pensando o que nós precisamos. Por isso veio Jesus, enviado do Pai. Porque nós precisávamos. E porque nós precisamos sempre. E sempre que nós precisamos, a espiritualidade de luz está ao nosso lado, está nos servindo, está nos ajudando. Não é só quem merece, não é só quem trabalha numa casa espírita, não é só quem trabalha numa igreja católica, um padre, um pastor, enfim, que é ajudado. Eles estão trabalhando mais numa obra de espiritualização, de repente, mas Deus quer saber o que seus filhos precisam. E Ele nos dá todas as condições para que a gente possa caminhar. Sempre ajudou, Jesus veio com esse intuito nos socorrer, nos trazer à luz. Bom, moral dessa parábola, nos mostrar a bondade divina, a justiça divina. Os trabalhadores, a humanidade toda, somos nós, evidentemente. O pagamento, moral dessa história, quanto ao dinheiro, o pagamento é a nossa fé, a nossa serenidade quanto ao nosso destino. É enxergar que somos espíritos imortais, é enxergar o caminho, é enxergar quem somos nós, o que viemos fazer aqui, qual é o nosso futuro. Esse é o pagamento. É nos ligarmos à vida espiritual e trabalhar pela vida espiritual, trabalhar seguindo os ensinamentos de Jesus. Quem percebeu isso, quem percebe isso, está recebendo o seu pagamento. E aí independe se você teve essa visão, esse entendimento, que é o pagamento dito aqui nessa parábola. Se você acordou para o mundo espiritual antes ou se acordou agora, não importa. Importa é que você acordou, que você teve o entendimento. Não existe metade do entendimento. Você se espiritualiza ou não. Você tem fé ou não tem. Não é meia fé. O nosso pagamento é esse. Por isso que, mesmo quem aderiu à vinha, aderiu ao trabalho do Pai mais cedo, ou quem aderiu ao trabalho do Pai mais tarde, tem a mesma recompensa. Essa recompensa nós conquistamos com a nossa fé, com a nossa perseverança, observando os exemplos de Jesus e seguindo. Por isso que a recompensa é a mesma para todos nós. Quem viveu antes, quem viveu no passado, nós mesmos viemos de outras vidas que de repente agíamos contrário aos ensinamentos de Jesus, mas hoje, se acordamos, recebemos o nosso pagamento, que é a nossa serenidade, a nossa tranquilidade de encarar a nossa passagem para o outro lado.
porque sabemos que nós não morremos, nós vencemos a morte com o nosso conhecimento, com a luz que recebemos. Por isso não tem meio pagamento. O salário é integral, sempre. Ou é ou não é. Quem entendeu as leis divinas, quem entendeu os ensinamentos do Mestre Jesus, ou trabalha nelas ou não. Se trabalha, já tem a recompensa. Então, trabalhar na vinha é trabalhar o lado espiritual, contribuir com a vida, com a obra divina. Porque Deus nos coloca na condição de co-criadores. Volta e meia a gente fala nisso. Deus nos deu uma forma de complementarmos a sua criação, nós complementarmos a sua própria obra. Está nas nossas mãos acelerarmos aquilo que é o objetivo maior de Deus. Por isso veio Jesus nos guiar, para que a gente atinja a harmonia nesse planeta, que o amor domine a humanidade. Esse é o nosso trabalho, contribuir com isso. A obra de Deus vai estar completa quando todos nós tivermos entendido e trabalhado para isso. Trabalhar por um mundo melhor, por um mundo mais fraterno. E onde estão as leis divinas? Onde está o chamamento? Está na nossa consciência, a gente vai quando quer. Deus está sempre ali, nos chamando, e a gente vai quando quer. Depende só de nós, trabalhar para a nossa própria evolução. E trabalhar para a nossa própria evolução é pensar no próximo. Ninguém pensando só em si pode conquistar a evolução. Pensando só em si é puro egoísmo. E nós estamos ainda precisando trabalhar muito esse lado. O egoísmo, a inveja, são defeitos nossos, são vícios graves que nós precisamos vencer. A gente percebe isso no nosso dia a dia, às vezes numa simples discussão de casal, quando é comum dizer para o outro: você não me valoriza, você não me ama, e etc. Você pensando sempre cada um em si. É menos comum você ver uma pessoa, um casal, falar para o outro: o que eu posso fazer por você? Existe mais cobrança. Por que você não faz isso por mim? Você não fez isso por mim? Você não me dá atenção? Estou achando que você não me ama mais? A gente fica cobrando para nós. Por que a gente não faz mais pelo próximo, pelo outro? Nós precisamos ter mais consciência do que nós viemos fazer aqui. Que a gente precisa trabalhar para o próximo, acordar para isso. E essa semana eu escutei uma historinha na internet muito interessante. É a história do cachorro do posto. Eu não sei se vocês já viram, porque essas coisas rolam na internet. Essa historinha diz o seguinte: tinha um senhor sentado num canto lá de um posto, num pneu, e tinha do lado dele um cachorro. E o cachorro chorando, uivando, aquele latidozinho sofrido. E uma pessoa chegou para abastecer o carro e ficou observando aquilo. Ele foi abastecer o carro, foi na loja de conveniência, e o cachorro está lá, ao lado desse senhor, e aquele uivozinho sofrido, chorado. Aí ele ficou incomodado com aquela situação, foi lá falar com o senhorzinho. Senhorzinho, senhor, esse cachorro é seu? Ele: não, ele é aqui do posto e tal, vive por aqui. O senhor sabe por que ele está choroso aí, está chorando, está esse uivo triste? Aí ele: eu sei sim. É porque ele está deitado em cima de uma tábua que tem um prego. Ué, mas por que ele não levanta? O sujeito perguntou. Falou: porque
a dor que ele está sentindo ainda não é suficiente para fazer ele se levantar, para ele ter uma atitude. Isso acontece com a gente. Que tipo de dor nós precisamos ter para a gente se levantar e agir? Que tipo de dor? Será que nós vamos ficar muito tempo deitado na tábua? Para a gente pensar, né? Para a gente pensar. E aí não adianta a gente se levantar pensando só na gente. A gente tem que pensar no próximo. Eu vou ler aqui uma outra parte das instruções dos Espíritos, ditado pelo Espírito de Verdade, Paris, 1862, para a gente ver como é oportuno, como os tempos realmente estão chegando, nos cobrando uma atitude. Tá? Olha como começa esse texto. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Estamos na época da transição planetária. Tudo isso que está acontecendo aí é em função dessa mudança necessária. E continua: felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Quer dizer, está na nossa responsabilidade, como eu disse ainda há pouco, concluir a obra divina. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, são os nossos vícios, né? Para que a obra não sofresse. Olha que oportuno, olha como esse momento que nós estamos vivendo tem a ver com isso aqui. Nós já estamos chegando no final da nossa conversa e, auxiliado por essa parábola maravilhosa, que eu agradeço profundamente a oportunidade de ter caído para mim esse estudo, que eu descobri muita coisa aqui interessante. Estou tentando passar alguma coisa para vocês, mas serve para a gente refletir, e eu quero trazer aqui umas perguntinhas que auxiliem essa nossa reflexão, tá? E essa parábola ajuda a gente a pensar se a gente está trabalhando na vinha do Senhor ou não. Se a gente ficou lá na praça disposto a trabalhar ou não. Então as perguntinhas são as seguintes: melhor momento da sua vida. Qual é o melhor momento da sua vida? O momento mais importante da sua vida. Qual é? É agora, porque o passado já foi, você não pode fazer mais nada, e o futuro ainda não chegou. Então, o momento mais importante e é o melhor que você tem oportunidade de agir é agora. A outra pergunta: e o que eu posso fazer agora? Resposta: trabalhar na vinha do Pai. Ou eu prefiro ficar deitado na tábua, espetado pelo prego? Até quando? Essa é a segunda pergunta. O que eu posso fazer agora? E aí a resposta depende da gente. Se eu vou trabalhar. Agora, esse trabalho, gente, não quer dizer que você tenha que ir para uma casa espírita, tenha que trabalhar, que você tenha
que fazer doação mensal, tal. Não. Esse trabalho na vinha é o nosso dia a dia. Como eu estou tratando as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas que eu encontro na rua, meus parentes, como eu estou tratando o meu próximo. Eu contribuo para a felicidade deles. Um ambiente em que eu chego, eu levo luz. Um ambiente em que eu chego, eu procuro melhorar esse ambiente. Isso é trabalhar na vinha do Senhor. É procurar melhorar. Uma pessoa que eu encontro, como é que eu deixo essa pessoa, como é que essa pessoa fica depois que se encontra comigo? Ela sai dali melhor? Eu passei alguma coisa de bom? Se no meu encontro com as pessoas, com o meu próximo, quem é o próximo? É todo mundo, né, com que eu me relaciono. Se o meu encontro com o meu próximo, depois desse encontro, se ele se sente melhor, eu estou trabalhando na vinha do Senhor. Vamos pensar nisso no dia a dia. Quando eu chego no meu ambiente de trabalho, eu chego mal-humorado, eu chego ranzinza, porque eu não queria estar trabalhando. Puxa, hoje é segunda-feira, já tem a semana inteira, estou lá com aquela cara de tristeza. Ou eu estou tentando levar uma energia boa, uma coisa boa, brincando com as pessoas, saudavelmente, animando, encorajando as pessoas, passando algo de bom para elas. Se as pessoas, depois que têm o contato comigo, estão se sentindo melhor, é porque eu estou trabalhando na vinha do Senhor. É o que a gente precisa procurar fazer. Transformar, melhorar a vida do próximo. Tornar a vida do próximo um pouquinho melhor. Seja o próximo quem for, é sempre quem estiver mais próximo da gente. Obviamente, começando com o meu ambiente familiar. Qual é a missão mais importante? A última pergunta que a gente praticamente já respondeu ela, né? A pessoa mais importante é o meu próximo e a missão mais importante é amar esse próximo a ponto de fazer ele feliz. Essa é a nossa missão. Amar o próximo a ponto de fazer ele feliz. Isso é o dia a dia. Se após um encontro com uma pessoa ela fica melhor do que estava antes, então eu estou trabalhando na vinha do Senhor. Na vinha do Senhor. Isso é sempre. Não é para a gente pensar em prece, não é para a gente pensar em espiritualidade, em conversar com os amigos espirituais só à noite, na hora de dormir, de manhã, quando eu acordo. Nós somos espíritos. Temos que dar mais importância a esse lado espiritual, a nossa missão, o que nós viemos fazer aqui. Trabalhar no nosso dia a dia, na nossa vida, é importante. Mas mais importante do que isso é como eu estou trabalhando, como eu estou lidando com o meu próximo. Isso faz a diferença. E, segundo nos ensina essa parábola, não importa se no passado eu não fui, é agora. A gente recebe o mesmo pagamento. Quem começou antes e quem está começando agora. Então vamos aproveitar a oportunidade, vamos começar agora. Nós não somos perfeitos, senão não estaríamos encarnados no mundo de provas e expiações. O importante é a gente ter essa consciência, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa missão, e a gente se preocupar um pouquinho mais com isso. Tá certo? Essa parábola é um espetáculo para nos chamar a razão que a gente pense bastante sobre isso. E que a recompensa é maravilhosa. Essa parábola, em forma simbólica, né, evidente, mostra toda a bondade divina. Que mesmo os trabalhadores de última hora, que é o nosso caso, que já está aí nesse momento de transição, que a gente possa seguir esse ensinamento. Que a gente não fique deitado na tábua com prego, esperando para que na transição planetária, na próxima encarnação, a gente não vá encarnar
num planeta primitivo, que esteja mais de acordo com a nossa moral, com a nossa vontade de ajudar o próximo, né? Que a gente possa, unidos, trabalhar para transformar esse planeta num mundo melhor. É a nossa habilidade. Tudo isso que a gente está colhendo, todos os problemas, inclusive do vírus e tudo, isso não foi plantado por Deus. Isso tudo aí é consequência das nossas atitudes. Nossas sim, porque nós somos todos um, nós somos todos iguais, nós somos todos filhos de Deus. Uma humanidade que precisa estar junto. Todos nós, e cada um tem a sua responsabilidade de fazer uma mudança. Primeiro mudando a si próprio. Porque mudando a si próprio nós podemos dar algum exemplo. Por isso tantas encarnações, tanto tempo para que a gente atinja o desejado por Deus, que é transformar esse planeta num planeta melhor, num mundo celestial. Tá certo? Então, meus irmãos, fica aí essa reflexão, que a gente possa realmente pensar mais, mas mais do que pensar mais, é agir um pouco mais, né? Porque a gente sabe qual é o trabalho da vinha do Senhor. Nós sabemos qual é o trabalho. Então, mãos à obra. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de estar nos acompanhando. Vamos agora encerrar a nossa conversa de hoje, elevando os nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, para a prece final. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e todos os irmãos colaboradores desse trabalho, que nos auxiliam, nos orientam. Estamos realmente agradecidos pela oportunidade de mais uma conversa produtiva, procurando entender melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, tentando nos tornar trabalhadores melhores da vinha do Senhor. Nós que somos ainda fracos, somos ainda ignorantes, pedimos por todos nós, nesse momento difícil que estamos atravessando de transição planetária, que essa pandemia que está acontecendo, que nós possamos ter o consolo de vocês, a aproximação de vocês, nos acalentando, nos dando forças, revigorando nossas forças, nossa disposição de trabalho e dando consolo realmente aos lares mais abatidos, mais sofridos. Que todos os nossos irmãos sofredores, quanto maior sua dor, que maior seja a presença de vocês, que esses irmãos possam sentir isso, possam perceber isso. Que eles possam ser incluídos ao olhar para cima e perceber a presença de vocês. Estão sempre nos apoiando, tentando sempre nos mostrar o caminho, que a gente possa enxergar melhor isso. Obrigado pela água que nós vamos beber, pela água fluidificada. Obrigado por tanto ensinamento. Obrigado por toda a ajuda. Que assim seja. Graças a Deus.